Olá, vamos falar da primeira teoria quântica bem formulada, muito bem formulada. É uma teoria quântica não relativística, ela se aplica ao movimento dos elétrons no átomo, porque esses movimentos eles se dão com velocidades muito abaixo da velocidade da luz. Então essa teoria é uma teoria não relativística. Essa teoria é a mecânica quântica. E a base da teoria quântica, a rigor mesmo, é a equação de Schrödinger. Ora, vamos então falar sobre a equação de Schrödinger nessa aula, né? Muito bem. Veja, até 1926, ficavam os cientistas todos bolando regras de quantização para obter o espectro discreto dos átomos, para explicar o espectro discreto dos átomos. Mas essas teorias não eram nem quânticas e nem clássicas, é uma mistura das duas coisas. Por isso recebiam esse nome de métodos semiclássicos, né? O exemplo típico eram as regras de quantização de Bohr-Sommerfeld, né? Tínhamos também a formulação matricial proposta por Heisenberg, mas muito difícil de trabalhar nessa formulação, né, da mecânica quântica, né? E, finalmente, uma luz com a hipótese de de Broglie. Muito bem, então até 1926 era uma série de tentativas, né, para construir uma teoria que desse conta de aspectos envolvendo a teoria quântica, como a quantização de grandezas físicas no sentido de espectro discreto dessas grandezas físicas, né? Um exemplo, né, essas regras de quantização semiclássica, né, são as variáveis de ação, como integrais ao longo de um período de uma variável de ângulo e uma variável de ação, uma coisa um pouco sofisticada, na verdade, na formulação da mecânica quântica, da mecânica clássica, uma das mais sofisticadas, aquela que faz uso de variáveis de ângulo e ação, né? Muito bem, então temos aqui algumas regras, né, que foram utilizadas por Bohr para obter, por exemplo, que a componente Z, né, que é a variável de ângulo é φ, e a de ação é L, né? Então LZ. Então ele obtinha, por exemplo, a quantização do momento angular, utilizando essas regras, né? De forma que, já mencionamos antes, né, como obter o espectro do átomo de hidrogênio, impondo regras de quantização do tipo regra de quantização semiclássica, né? São as regras de quantização de Bohr e Sommerfeld. Eis que, em 1926, Erwin Schrödinger, decide propor uma teoria ondulatória, uma mecânica ondulatória, como era chamado naquela época, né? De forma que ele publicou numa das revistas de maior prestígio no mundo naquela época, o Annalen der Physik, né, uma série de artigos. Ele foi melhorando a compreensão dele, né, em relação ao que ele propunha. E Schrödinger, em 1926, fez uma proposta absolutamente revolucionária, né? E ele era um especialista, né, em formulações da mecânica, utilizando coordenadas generalizadas, né? E entendia muito e gostava muito da equação de Hamilton-Jacobi, que é uma formulação da mecânica curiosíssima, porque ela faz uso de algo parecido com a função de onda, né? Por isso que ele fez essa transição, né? E essa função, né, era uma função que descreve superfícies, né, frentes de onda, né? Então vamos chamar de psi essa função. As frentes de onda ocorrem para valores de psi iguais a constante. A trajetória das partículas são sempre perpendiculares às frentes de onda, nessa formulação. De forma que aqui você começa com algo que depois você vê que, de fato, pode ser a função de onda num determinado limite, né? Muito bem, então, sem mais delongas, né,
a gente, então, vai agora apresentar uma espécie de justificativa, né, para a equação de Schrödinger. Muito bem, ele então propôs a mecânica ondulatória, né, propôs uma equação de ondas, são as ondas de matéria, né, e ele logo percebeu, isso está num dos artigos dele, né, que nessa nova formulação, né, a gente deve abandonar as ideias de posição do elétron e trajetória do elétron. Ou seja, a gente começa a abandonar conceitos clássicos, né? Dando lugar agora a conceitos que nós diríamos conceitos quânticos, né? Como a função de onda, que é a grandeza, o campo, digamos assim, fundamental da mecânica quântica, né? E ele disse, se essas ideias de trajetória, posição não forem abandonadas, permanecerão contradições, porque não dá, né, para você ter uma teoria dual, né, na qual você possa manter esses conceitos, né. O fato é que a mecânica quântica ela trabalha com campo, esse campo psi, né. E é claro que a mecânica quântica relativista também trabalha com outro campo, né? Por exemplo, o campo do elétron, mas agora um campo mais complicado, porque é um campo que tem 4 componentes que satisfazem a equação de Dirac, então é uma coisa mais complicada. Na teoria quântica de campos, você associa ao fóton um campo também, que a gente chama de AMI. Na verdade, esses são os potenciais vetor e elétrico, né? Porque eu tenho 4 campos, né, 4 componentes desse campo, né. Muito bem, a hipótese de Broglie a gente vai utilizar logo em seguida, né, para justificar, é uma outra maneira, porque a gente não vai começar com as equações de Hamilton-Jacobi, né, porque precisa começar tudo, vamos por um outro caminho que hoje se encontra muito na literatura, né. Ou seja, vamos pensar aqui na hipótese de Broglie. A ideia é o seguinte, se eu tenho uma partícula de momento P, eu devo associar a ela um comprimento de onda lambda, lambda igual a H sobre P. Se eu tenho uma partícula de energia E, eu devo associar a ela uma frequência onde a frequência é igual a H é a constante de Planck. Veja como a constante de Planck agora está sempre conosco. Em todos os momentos. É a constante fundamental da teoria quântica, né? Portanto, eu posso escrever P como sendo igual a K cortado vezes, né, o vetor de onda K, o vetor de onda da onda, que indica para onde a onda se propaga, e energia igual a H cortado vezes a frequência angular da onda, né? E agora a gente faz assim. A gente começa com uma onda se propagando, por exemplo, na direção positiva do eixo x, né? E essa onda ela é escrita como A vezes E elevado a menos I ômega t menos kx. Lembrando que E elevado a menos I ômega t menos kx é igual a cosseno de ômega t menos kx menos I seno de ômega t menos kx, né? É mais para escrever, porque na mecânica quântica a gente usa muitíssimo o conceito de números complexos, né, e funções, né, de números de variáveis complexas, né. Muito bem. Então vamos lá, né. Veja, se eu derivar, né, psi uma vez, né, e usar aquela relação anterior, né, entre a frequência angular, né, e a energia, eu vou obter isso aqui. IH cortado vezes d psi dt igual a E vezes psi de x e t. Ou seja, IH cortado d dt de psi é igual a E vezes psi de xt. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma onda cuja frequência angular é ômega e o comprimento de onda é tal que K é igual a 2π sobre lambda. Então K é o vetor de onda. Ora, utilizando essas relações, eu obtenho isso,
que I vezes H cortado d dt de psi igual a I psi. Agora, se eu fizer a mesma coisa, derivando duas vezes psi, como eu tenho aqui desse lado, e multiplicando por H cortado ao quadrado, tomando o sinal menos, se eu derivar psi duas vezes e utilizando aquelas relações aqui, né, anteriores, né, H cortado vezes ômega é igual a energia e P igual a H cortado vezes K, né, o que a gente então acaba encontrando? A gente acaba encontrando essa relação aqui, essa relação. IH cortado vezes D psi dt é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m vezes D2 psi dx2. Olha só, eu só fiz duas hipóteses. Que eu tenho uma onda se propagando, de frequência bem definida, né, de comprimento de onda bem definido, né, e agora derivando e comparando a frequência angular com energia e o K com o momento, eu obtenho essa relação. O que essa relação, na verdade, está me dizendo? É que eu tenho a energia igual a P2 sobre 2m, porque essa é uma outra coisa que a gente quer, né, na descrição de uma partícula, que a energia dela seja igual a P2 sobre 2m. Para conseguir isso, né, eu tenho, portanto, essa relação. E essa relação aqui, envolvendo derivadas, é, na verdade, a equação de Schrödinger em uma dimensão. Eu só tenho duas coordenadas, né, a x e t, nesse caso, né. De forma que essa é a famosa equação de Schrödinger. E se eu quiser levar em conta agora a possibilidade daquela onda, né, de escrever uma interação, né, ou da partícula interagindo com um potencial externo, né, então a relação é tal que E é igual a P2 sobre 2m mais V. V aqui, no caso, é a energia potencial da partícula. Então, a equação de Schrödinger em uma dimensão é esta: IH cortado d psi dt igual a H cortado sobre 2m, com sinal menos d2 psi dx2, mais V de xt, eventualmente, né, psi de xt. Aí tenho a equação de Schrödinger em uma dimensão. Em três dimensões, eu substituo aquela derivada parcial com respeito a x, eu substituo por uma soma de três derivadas parciais, como está escrito aqui, onde Laplaciano ao quadrado representa d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Aqui tem, na realidade, um 2 a mais em cada um desses lugares aqui, não importa. Mas o fato é que é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Né? Isso é o operador Laplaciano. Muito bem, então temos ali a equação de Schrödinger, na equação de ondas, na ondas de matéria. Veja que ela não tem uma forma muito semelhante, né, à das ondas tradicionais, mas a gente vai ver agora que no caso de estados estacionários, as duas equações, as equações de ondas da matéria e equações de ondas tradicionais, têm a mesma forma. Muito bem, o fato é que, no caso de estados estacionários, são definidos como estados tais que a função de onda de R e T, função de R e T, é dado por uma função de R vezes uma função de T, sob esta forma aqui. Então, a equação de Schrödinger, no caso de estados estacionários, tem essa forma aqui, dessa última linha. Muito bem, vamos agora a uma primeira aplicação bem simples, né, da equação de Schrödinger. Eu tenho uma partícula aqui que está confinada por uma caixa, na verdade em uma dimensão, de forma que ela pode ir do ponto x igual a 0 até um ponto que eu estou chamando de x igual a A, né? Que é a largura do poço, é chamado de poço isso aqui, ela está num poço, né? Ela só pode ir de A até a origem, de x igual a A até x igual a 0. Agora, eu procuro soluções, né, do tipo ondas estacionárias, e se eu imponho a condição de que psi de x igual a 0 e t igual a 0,
porque a partícula não pode passar aqui, porque tem uma barreira aqui, tem uma outra barreira para lá. Nós vamos encontrar que essa condição me leva a A1 dessa combinação aqui igual a menos A2, ou seja, a função de onda é igual a uma constante vezes seno de P vezes x dividido por h cortado vezes e elevado menos i et sobre h cortado. Né? Mas veja que essa partícula se move entre 0 e A. Ora, em A, como ela não pode estar à direita do poço, eu tenho que impor essa condição de que psi de A t é igual a 0. Isso me leva à condição de seno P vezes A sobre h cortado igual a 0. Ora, significa que, curiosíssimo, o momento é uma grandeza quantizada quando uma partícula está no interior de uma caixa. Estou falando agora de uma caixa em uma dimensão só. Ela vai e volta, né? Pn, os possíveis momentos da partícula, são dados por n, um número inteiro. Olha só, a mecânica quântica prevê isso, né? Ela é confinada e ela me leva a valores que o momento da partícula é quantizado no sentido usual das moedas, n vezes o quanto de momento, que nesse caso é π vezes h cortado dividido por A. E agora a energia, que é Pn ao quadrado sobre 2m, também é quantizada no sentido de um espectro discreto. Ela é n ao quadrado vezes E0, né? E0 é a energia do estado fundamental. Então agora, veja, o espectro é discreto, é n ao quadrado, né? Para o valor 1 é E1, para o valor 2 é E2, para o valor 3 é E3, e E3 é igual a 9 vezes E1. E2 é igual a 4 vezes E1. Veja que é quantizado, né? Muito bem. E o que é curioso é que a gente descobre que a função de onda agora é dada por essa expressão. O módulo da função de onda é igual a 2 sobre A vezes seno ao quadrado e nx sobre A. E olha só o que a gente encontra aqui, né? A função de onda, no caso mais simples, para n igual a 1 está aqui em vermelho, para n igual a 2 está em amarelo, para n igual a 3 em verde, né? Para n igual a 5 nessa cor aí roxa, né? A densidade de probabilidade, veja só, mostra que a partícula tem, no caso de n igual a 1, uma probabilidade muito grande de ser encontrada na metade da caixa. Muito grande. Mas veja que para n igual a 2, ela tem uma probabilidade muito pequena de ser encontrada naquela região. Veja, tem regiões onde ela tem uma probabilidade maior de ser encontrada. É isso que é ilustrado aqui por essa animaçãozinha, né? Onde aqui a gente representa o caso n igual a 1, nessa primeira parte de cima. A partícula tem uma probabilidade muito grande de ser encontrada na metade da caixa, né? Veja que no segundo caso, ela tem uma probabilidade zero de ser encontrada nesse ponto especificamente, né? E assim por diante para os outros casos. Veja só como é que agora a mecânica quântica realmente muda todos os conceitos. Os momentos da partícula numa caixa, o momento é quantizado. Isso, só que coisa curiosíssima. É como as frequências no caso de uma corda de um violão, né, que é presa pelas duas extremidades. É a mesma situação. O momento é quantizado. A energia também é quantizada, mas no sentido de um espectro discreto. Energia é igual a E0, no estado fundamental é zero. A energia é igual a 4 vezes é zero, 9 vezes é zero, 16 vezes é zero, 25 é zero. Né? Veja que você tem um espectro que é discreto, mas não é como foi proposto por Planck no caso da radiação. Mas a gente sabe por que ele propôs isso no caso da radiação. Vamos agora ao átomo de hidrogênio. Como é que a gente descreve o átomo de hidrogênio? É simples, eu tenho só um próton e um elétron. A rigor, né, eu devo agora explicar, né, alguns níveis discretos, né, do átomo de hidrogênio. Esses aqui são os níveis que estão dentro do espectro visível, né, do átomo de hidrogênio. E esse é o nosso problema, mas é mais do que isso, né? A gente vai ver. Qual a ideia, então? Voltando, né, para o conceito básico da mecânica quântica, que é a função de onda.
a amplitude de probabilidade de encontrar a partícula no estado psi num ponto do espaço R num instante de tempo t. Muito bem, então a equação de Schrödinger vai ser escrita para psi. Psi tem aqui uma interpretação probabilística, como uma espécie de densidade de probabilidade, não vamos repetir isso, e a gente vai considerar estados estacionários, né? Muito bem, então aqui tem a equação de Schrödinger para duas partículas, até compliquei, né? Mas no caso de duas partículas eu posso usar as coordenadas de centro de massa e relativa, de forma que, num caso, eu descrevo o átomo de hidrogênio se deslocando como um todo quando uso as coordenadas do centro de massa. E, finalmente, as coordenadas relativas, né, é o que importa mesmo. E aqui o que aparece é essa massa tal que 1 sobre μ é igual a 1 sobre a massa do elétron mais 1 sobre a massa do próton. Como a massa do próton é muito grande, eu posso tomar essa massa como sendo igual à massa do elétron. Muito bem. Aqui, então, eu tenho a equação, né? Aqui está a equação, né, de ondas, né? E agora eu percebo que na equação de ondas aparece aqui uma grandeza que é o operador momento angular ao quadrado. Operador momento angular ao quadrado, na equação, né? E aí eu faço um truque. O truque se chama separação de variáveis. Eu pego a função de onda e escrevo como produto de um conjunto de funções conhecidas como harmônicas esféricas, ou harmônicos esféricos, né? Y, que é a função de θ e φ, e finalmente uma função psi só de R. Eu separo as variáveis. Mas eu quero lembrar que essas funções, que são os harmônicos esféricos, y de L e M, eles são, na verdade, autofunções do operador momento angular ao quadrado, com autovalores dados por h cortado ao quadrado vezes L mais 1. Né? Então, esses são os autovalores do momento angular ao quadrado. Portanto, L ao quadrado, ele é dado por h cortado ao quadrado vezes L mais 1, onde L é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Consequentemente, os autovalores do momento angular ao quadrado são quantizados, né? São quantizados, tem um espectro discreto, L2. E também para essas funções vale isto, Lz de y é igual a h cortado m vezes y. Ou seja, essas funções são autofunções de L2 e de Lz, com autovalores h cortado vezes L mais 1 e h cortado m, onde m varia de menos L até L. Portanto, eu tenho 2 vezes L mais 1 valores de m. Muito bem. Agora, volto lá na equação, já utilizei essa separação de variáveis e para a função psi, agora eu tenho essa equação, que é difícil. A equaçãozinha é complicada, bem complicada, né? Tem que resolvê-la. Mudo as variáveis, mudo a cara da equação, procuro uma solução de uma forma que a gente chama de psi infinito de R' vezes f de R', em psi infinito de R' e elevado a menos R' sobre 2, né? E aí eu caio numa equação para f, e essas soluções, né, são conhecidas como as funções de Laguerre, nos polinômios de Laguerre associados, né, funções só de R, né, a solução. Mas, a partir dali, eu encontro que a energia de um átomo de hidrogênio ela é dada por essa expressão, os possíveis valores do nível de energia. Ou seja, o que o Bohr e Sommerfeld faziam, mas de uma maneira que não correspondia a uma teoria quântica completa, usando ainda o conceito de trajetórias, se concede com a equação de Schrödinger. Eu tenho os níveis de energia. Mas eu tenho mais coisas ainda. Primeiro, que o momento angular ao quadrado é uma grandeza que é quantizada, cujos valores são dados por h cortado ao quadrado vezes L mais 1. A gente vai depois usar isso no caso do estudo da estrutura quântica dos átomos, né? Obtenho também as energias e obtenho que
Um estado, né, ele pode ser caracterizado pela energia, por L ao quadrado, Lz, ou por L. Então, eu faço uma correspondência. Um estado de energia para o qual nós temos um número quântico N. N agora é um número quântico para designar o valor da energia do átomo de hidrogênio. Eu tenho aqui o L para representar os possíveis valores de L ao quadrado, momento angular ao quadrado, e um M, né, para representar os possíveis valores, né, da componente Z do momento angular, né. Estamos aqui utilizando não no sentido das moedas, mas agora no sentido da teoria quântica. O que significa isso? Eu tenho um átomo de hidrogênio cujo estado do elétron, ele é caracterizado pelo número quântico principal, que é o N, e tenho aqui os níveis de energia dados por aquela expressão já comentada anteriormente. L especifica, na realidade, o valor do momento angular ao quadrado, né, os possíveis valores. E olha que aqui a gente não especifica o resto, mas apenas L é para lembrar que L ao quadrado tem uma natureza quântica. É quantizado o L2, no sentido de espectro discreto, né? Muito bem. E, portanto, as funções de onda, né? Agora, veja, eu estou usando uma notação aqui, né, de uma função de onda associada a esse estado. Uma função de onda associada a esse estado, quando eu uso as coordenadas r, θ e φ, veja que isso aqui é o equivalente a r, não x, y, z, mas módulo de r, θ e φ, estou usando coordenadas esféricas. Consequentemente, essa função é dada pelo produto de uma função r, que depende de n e l, e essa função r maiúsculo é função de r minúsculo, a coordenada r, que é a distância do elétron até o próton, e essas funções, y, l e m, né? Essas funções aqui são os harmônicos esféricos, que você encontra em tabelas, na verdade, mas lembrando que R, N e L tem uma expressão bastante complexa, né, em termos de polinômios de Laguerre associados, né? Bom, o que nós concluímos, né, é que em primeiro lugar, temos como explicar a estabilidade do átomo. Na teoria clássica, o átomo desapareceria em alguns segundos, né? Coisa incrível. Aqui não. Na teoria quântica, o átomo é estável. Por quê? Você tem um nível de energia mais baixo, o estado fundamental. É aquele com N igual a 1. Né? Na verdade, N igual a 1, L igual a 0, né, e Lz igual a 0, né, ou M igual a 0. Esse é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. É o nível de energia mais baixo. Não dá para ter uma energia mais baixa do que essa. Isso assegura o seguinte, que o elétron pode fazer transições, né, para os diversos níveis e pode atingir o estado fundamental. Mas ele não tem como ir para um nível mais baixo de energia do que o estado fundamental. Conclusão, ele é estável. E isso é uma explicação nada trivial, mas que a gente consegue utilizando a teoria quântica, né? O átomo é estável, né? Ainda bem, existimos, né, graças a essa estabilidade do átomo, né? Mas é por conta da existência de um estado fundamental. A outra coisa que também a gente quer chamar a atenção, além do átomo ser estável, né, é que a gente pode, no caso do estado fundamental, perceber que o elétron, ele na verdade, ele tem uma probabilidade maior de estar em certas regiões, né? Aqui eu tenho
em azul o valor de maior probabilidade. Essa órbita na qual o elétron tem a maior probabilidade associado a esse valor de R, na realidade, é a órbita clássica. De forma que o elétron, a órbita clássica do elétron é apenas aquela região do espaço na qual nós temos uma maior probabilidade de encontrar o elétron. Mas, veja que nós temos uma probabilidade de encontrar um elétron que é função da distância, né, entre o elétron e o próton. Né? Então, essa é uma coisa que é sempre importante a gente levar em conta. Né? Esse gráfico aqui não é de R10 ao quadrado, mas é de R2, o elemento de volume, na verdade. Por isso que ele é probabilidade de ele ser encontrado bem no núcleo, no centro, junto com o próton, é igual a zero. Né? E ela vai crescendo, essa probabilidade, até atingir um valor máximo e depois decai exponencialmente a probabilidade. Isso, então, nos remete ao conceito de orbitais. Onde é que eu posso encontrar, né, o elétron com maior probabilidade? No caso do estado fundamental, o orbital, na verdade, não depende do ângulo, né? Ele só depende da distância, né, até o centro do átomo, que no caso é onde está o próton. Né? Muito bem, então essa interpretação probabilística me leva à ideia de orbitais atômicos, né? Regiões nas quais a probabilidade de encontrar elétron ou elétrons é maior, indicando aqui, por exemplo, que essa região tem uma probabilidade grande, essa região aqui tem probabilidade zero, você nunca vai encontrar o elétron nessas regiões. Né? Mas a gente vai discutir isso quando a gente discutir, então, orbitais, né? Que é um outro conceito.